Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos nós aqui mais uma vez para mais uma reunião doutrinária. E hoje nós teremos a grata satisfação de ouvir falar pela primeira vez para nós a querida Rosana Silva. Ela é funcionária pública, graduada em Filosofia e Desenvolvimento Social, integrante do Grupo Espírita Irmão Sobreira, de Montes Claros, Minas Gerais. É palestrante, monitora e articuladora de estudos com atividades em diversas cidades de Minas, Bahia, Rio, São Paulo e Espírito Santo. Ela vai nos falar sobre... Por favor. O tema... Gratidão e seus benefícios. E para darmos início aos nossos trabalhos, nós vamos pedir ao João que, por gentileza, faça a leitura inicial e a prece. Logo em seguida, Rosana, eu te passo a palavra, você tem até às 8h30 para falar, tá bom? Meus amigos, muito boa noite. A mensagem preparatória dessa noite, ela está no livro Fonte Viva, do nosso querido amigo e companheiro Emmanuel, Psicografia de Chico. A mensagem é a número 139, intitulada Na Obra de Salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é uma carta de Paulo, a primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Então vamos à mensagem agora de Emmanuel. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, seguem-se, comumente, a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramos-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carrega para o nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos e inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra de salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de lascar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é o ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a ação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Então é com essa mensagem de Emmanuel que nós convidamos todos a esse momento de reflexão, de prece, elevando os nossos pensamentos ao mais alto, nos sentindo nesse momento abraçados pelo nosso mestre e carinhoso amigo Jesus, que trazem em sua palavra, em suas mensagens, a obra que vai edificar os nossos corações, que possamos compreender na noite de hoje, com a nossa querida Rosana, o caminho bendito para que devemos percorrer, que possamos entender e estar em sintonia com essa mensagem reveladora e salvadora para todos nós. Pedimos o amparo, o acolhimento e a proteção daqueles que nos guiam e que estão conosco neste momento. Obrigado, Senhor, pela noite e por estar aqui.
Fique conosco hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Rosana, a palavra é toda sua, querida. Meu sinal caiu aqui, mas ainda bem que tinha o companheiro Daniel que está firme aí. Falou. É todo Uma boa seu. noite a todos. É uma alegria estar com o Espírito Santo e com tantos corações aí, amigos nossos que também se encontram na sala. Sintam-se todos abraçados, com muito carinho, de forma bem fraternal e calorosa, como os Montes Claros são, sempre temperatura alta, fora e dentro dos nossos corações. Bem, primeiramente a nossa imensa gratidão ao movimento espírita do Espírito Santo, pelo carinho do convite, e nós endereçamos essa gratidão em nome de todos os outros, a nossa Tereza Nogueira, que nos fez o convite com tanto aconchego, né? E nos perguntou que tema nós gostaríamos de falar. E aí nós ofertamos alguns. E, para surpresa nossa, esse nós não esperávamos ser o escolhido, porque raramente as casas espíritas vão escolher um tema como esse. Então, parabéns pela escolha do tema. Nós vamos falar sobre gratidão, e como a doutrina espírita ela é muito ampla, ela tem no seu viés ciência, filosofia e moral, com consequências que nós chamamos religiosas, porque religa o homem com o Criador, com a vida. Esse é um tema que aparentemente não tem muita conexão com ciência, mas por incrível que pareça, ele é altamente científico, e nós vamos ver nessa reflexão de hoje a profundidade do tema. Então, vamos lá, começar sob a inspiração de Deus e o olhar de Jesus, para cada um de nós, que possamos ter ótimas reflexões. Então, vamos começar justamente com essa carta que acabou de ser lida pelo nosso companheiro. Paulo vai dizer aos Tessalonicenses, nesse mesmo capítulo 5, só que no item 18, uma frase que nos instiga muito. Em tudo, dai graças. Quem está aí nos assistindo? É possível dar graças em tudo? É a primeira pergunta. Este momento que nós estamos vivendo, tudo que acontece na nossa vida, tudo que acontece ao nosso redor, nós somos capazes de dar graças a isso tudo? A todos que estão conosco, a estrutura da nossa atual existência, tudo isso nós conseguimos dar graças? Porque é uma assertiva imperativa em tudo. Então, o coronavírus também dá graças. É possível dar graças? Talvez nós vamos, assim, fazer uma reflexão muito profunda a respeito disso. Se eu não estou com o equilíbrio da saúde, porque quando a doença nos visita, é como se a vida estivesse nos convidando a entrar em equilíbrio com a vida. Então, se eu não estou nesse equilíbrio com a vida, eu dou graças pelo momento instável que a minha saúde apresenta, se revelando como doença, né? Se eu estou com uma situação financeira que não é aquela que eu gostaria, mas eu estou dando graças por isso, porque tem muitos mecanismos por trás dessa situação que nos leva a sair de uma zona de conforto, a buscar melhores caminhos. Então, olha como que nós temos tantas reflexões a fazer. E aí, esse em tudo dai graças vai caminhar conosco até o final da nossa reflexão. Guarda ela aí e, de preferência, coloca. Agora não é mais, né, na cabeceira da cama, não é mais no espelho do banheiro, se possível na tela principal do celular, para que a gente veja todos os dias, para que cada experiência seja essa máxima, em tudo dai graças. Mas o que seria gratidão mesmo? A gente precisa começar pelo significado, né? A raiz dessa palavra, ela tem origem no latim, gratia, e literalmente quer dizer graça. Então vem desse sentido. E também vem do gratus, que se traduz como agradável. Então,
na raiz da palavra, geralmente nós damos graça pelo que nos é agradável. Significa reconhecimento por tudo quanto se recebe ou que é concedido a nós. E aí nós temos esse estado de graça. Só que nós vamos ver com as luzes da vida, dos conhecimentos que nós já temos, dos avanços, principalmente na área de espiritualidade, que é muito mais do que só o que é agradável a nós. Nosso estágio evolutivo, infelizmente, acha que graça ou estado de gratidão é só quando as coisas estão boas. E nós vamos ver que tanto faz estarem ou não, o estado de alma é que deve ser de gratidão. E o significado e o desdobramento disso, porque tem muitos benefícios para nós, quando nós conseguimos viver assim. Então, quando nós colocamos em tudo dai graças, nós conseguimos em tudo dar graça em todos os momentos do nosso dia. Por exemplo, nas nossas relações, quando nós estamos na via pública, quem está na condição de motorista, quem está na condição de pedestre, todos os acontecimentos, nós conseguimos ficar assim. O momento é de ir para o hospital, nós estamos nesse estado de graça, nós estamos nessa conexão que nós vamos ver que tem a ver com conexão com o sagrado. Então, quando nós estamos desconectados ou em estado de não graça, isso tudo prejudica a nós mesmos. E nós vamos ver o quanto que isso é importante, o quanto que isso nos favorece. Até porque a gratidão está expressa em toda a natureza. Já observaram isso? É um hino de louvor à vida, toda a natureza ao nosso redor. Então, nós vamos dar aqui alguns exemplos, né? A natureza como um todo vai ser sempre um exemplo marcante de gratidão, transformando, por exemplo, aquela característica que nós não damos nenhuma utilidade a ela, mas que tem, como o humus, o esterco, o charco, a água, que tudo isso vai se transformar em aromas, em alimentos, em beleza. Então nós vamos trazer alguns exemplos. E aqui nós vamos beber na fonte de Joana de Ângeles, no livro magistral chamado Psicologia da Gratidão, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. E logo no início ela faz essa comparação da gratidão com a natureza. E ela vai dizer assim: o sol sustenta a vida. Essa é a sua forma de agradecer a própria finalidade para o qual foi criado. Agora pensemos conosco. Já pensou se o sol não fosse grato à vida e ele resolvesse de repente parar de brilhar? Não vou brilhar agora não, estou cansado, estou aborrecido, eu não estou em estado de graça, eu estou em estado de qualquer coisa, não quero trabalhar agora. Imagina a vida como é que seria, né? Tecnicamente, cientificamente, em 11 minutos a vida na Terra entraria em colapso e toda a vida física nesse planeta entraria em decomposição, porque é toda baseada na luz solar do ponto de vista material, né? Então, quando o alimento vem à nossa mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda essa cadeia que mantém a vida? Imaginemos o que nós comemos hoje, porque esse é o exercício que devemos fazer. Às vezes nós comemos de uma forma tão acelerada, às vezes nem percebemos direito o que estamos nos alimentando, que é um sinal dos nossos tempos. Nosso pensamento geralmente está lá na frente, ansioso, ou pensando em outras coisas, ou olhando ali para o celular, e às vezes vai comendo e nem passa pela cabeça quantas pessoas foram necessárias para a única refeição que nós fizemos hoje, por exemplo, no almoço. E não foi a pessoa que cozinhou, não, porque ela é apenas a resultante final do processo. Mas, se a gente for fazer o fio da meada de cada alimento, milhares de pessoas foram mobilizadas para que a gente tivesse aquela simples refeição. Numa rede de alimentação que nos sustenta. Então, a própria natureza nos mostra isso. Na simplicidade de gerar a partir da semente, de crescer, de dar frutos, de gerar a sua produtividade em nosso favor, em todas as instâncias. Então, nós temos
um livro muito interessante, que é muito utilizado na evangelização infantil, que se chama Alvorada Cristã. E atualmente nós estamos lendo no nosso Evangelho no Lar, que é diário, às 19 horas. A gente fez hoje, e hoje, por exemplo, caiu a lenda da árvore, a importância de uma árvore para as nossas vidas. E a gente não consegue dimensionar a gratidão que a árvore tem para com todos nós, nos fornecendo todas as possibilidades da sua existência em nosso favor. Desde a sombra, desde a produção de qualquer produto que vai nos abastecer como combustível da vida, que nos mantém as células funcionando nessa atual existência. E aí nesse livro também tem uma história que depois cada um aí pode visitar ou relembrar, é uma das que nós mais gostamos, que se chama A Conta da Vida. Por que a gente está trazendo esse início aqui? Porque raramente nós fazemos um exercício que deveria ser em cada instante em que nós fôssemos nos alimentar. Um exercício de gratidão por cada alimento que nós vamos receber. Então, nessa história, A Conta da Vida, conta a história de um jovem que estava completando a sua maioridade, e ele, assim, muito arrogante na sua vivência juvenil, achava que era o máximo, que estava tudo certo, que toda a vida trabalhava em favor dele e tudo tinha que ser feito a favor dele. Então, naquele dia, naquela noite do aniversário, teve a festa, ele resolveu ir para a cama com os pensamentos: nossa, agora eu sou maior, agora eu posso fazer o que eu quiser. E aí ele teve uma noite muito interessante, porque ele recebeu a visita de um amigo espiritual, que na história vai estar como um anjo, né? Que foi visitá-lo no aniversário, e de repente ele vê passar na frente dele tudo que foi necessário para ele chegar aos 18 anos. Tudo. Todas as aves que ele consumiu, todo o gado que ele consumiu, carne bovina, todos os vegetais, todos os ovos, todos os pães, e a conta era mirabolantemente grande. E quando ele acorda, ele percebe que precisa trabalhar, porque ele já deu muito trabalho e até os 18 anos ele não fazia nada. Então, essa é uma história muito interessante que mostra o quanto que a natureza está ao nosso favor, o quanto que nós, às vezes, não percebemos a grandiosidade de tudo isso, né? Então, Joana de Ângeles vai colocar, para a gente avançar em algumas reflexões, que a vida sem gratidão é estéril e vazia de significado existencial. Aqui nós chegamos num ponto interessantíssimo. A gratidão, ela é um termômetro que revela o nosso grau de evolução. Já pararam para pensar nisso? Nós temos vários termômetros para revelar a nossa evolução. O nível da nossa tolerância, o nível da nossa paciência, a capacidade que nós temos de amar. Mas a gratidão, ela é patenteada em loco para todos. Nós não conseguimos disfarçar, porque aonde que ela vai entrar? Por exemplo, em qualquer experiência da vida, qual é o meu estado de espírito? É um estado de graça ou é um estado de desânimo, de aborrecimento, de reclamação? Né? Então, se nós chegamos, não importa qual seja a idade, porque hoje até aqueles que estão na tenra idade, na primeira infância, antes dos 10 anos, ali, né, antes dos 7, já parecem aborrecidos, com mau humor, acordam sem desejo de significado existencial. Então, quando Joana de Ângeles nos apresenta que ela nos preenche o vazio e ela nos dá produtividade, e o contrário seria uma vida vazia de significado e uma esterilidade, porque nos paralisa, quando nós não expressamos estado de graça, nós estamos mostrando para o mundo ou para a vida o nosso verdadeiro estado de alma. Daí ser um termômetro evolutivo nosso. Porque vai sair pelas palavras, vai sair pelo olhar, vai sair pelo gesto, pelo movimento do corpo.
Então hoje a própria ciência fala que mesmo você calado, você se comunica e fala se você está grato ou não à vida. Se você está dando em tudo graças, como diz Paulo de Tarso aos Tessalonicenses, que nós trouxemos no início. Então, é maravilhoso esse termômetro, porque ele nos visita diariamente, em cada experiência, em que estado de alma nós estamos, revelando qual o nosso estágio evolutivo. A bem dizer, nós estamos no patamar evolutivo, a doutrina dos espíritos nos coloca isso, num grau que ainda estamos mais propensos a não ter graça literalmente com a vida, porque ainda estamos na fase das descobertas. Nós ainda não nos percebemos, por exemplo, que para a gente ter o pão no café da manhã, alguém levantou muito cedo. E talvez ali mecanicamente pegamos o pão e passamos a manteiga e não observamos, por exemplo, que alguém levantou muito cedo para fazer o pão, não. Para plantar a semente lá na origem do trigo que gerou o pão que a gente está consumindo. Então ele levanta de madrugada para cuidar da plantação. E quantos vão ser envolvidos nesse processo? Quantos vão ser envolvidos? E aí nós começamos a ter dimensão da realidade da vida. Né? Nós começamos a perceber que às vezes nós temos relações de muito egoísmo com tudo e de muito orgulho. Né? Tem gente que fala assim, eu não dependo de ninguém, revelando uma imensa ignorância ainda espiritual e até mesmo material. Porque imaginemos, só diante dessa questão do egoísmo e do orgulho, que está nos livros dos Espíritos nos colocando como as maiores chagas que nos ferem ainda as relações, que nos colocam por dentro, expostos para fora como verdadeiramente nós somos, em cada experiência. Nós já paramos para pensar, por exemplo, se o gari não passasse na nossa porta de tempos em tempos para pegar o lixo, se o lixo ficasse todinho dentro da nossa casa? Já pararam para pensar nisso? Ah, mas alguém vai falar assim, ele está sendo pago. Nós também somos pagos nas nossas profissões, nos nossos afazeres. E até mesmo quando não somos remunerados, somos dona de casa, ou nesse momento não estamos tendo um trabalho que é remunerado, nós somos pagos de outras formas, muito maiores do que nós podemos imaginar, com coisas que nós necessitamos e que a vida nos concede de uma forma tão espontânea, tão a nosso favor, que às vezes passa até despercebido por nós. E sabe quem vai falar disso? Allan Kardec. Fechando, sabe qual livro? O Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 28, nós vamos ter, às vezes ele vem separado até, vendido separado, a coletânea de preces. E lá tem uma prece especial para ação de graças ou gratidão. E no item 28, desse capítulo 28, para todo mundo consultar depois, Kardec vai no prefácio comentar desta forma: se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tanto e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Porque geralmente nós passamos, vamos dizer assim, neutros por essas situações. Nós não temos um nível de conexão com tudo que nós temos de benefício na vida, né? Que é justamente esses aspectos que nós vamos aos poucos revelando gratidão. E aí nós vamos lembrar do nosso mestre, do nosso grande guia e modelo Jesus, que ele vai expressar gratidão praticamente em toda a sua jornada. E naquele instante de despedida dos discípulos, que contemporaneamente somos nós, então em cada experiência é como se ele estivesse conosco,
ele vai despedir naquela grande ceia famosa, dizendo do momento grave, né? No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Né? Tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós sabemos o desfecho. Logo depois ele vai ser entregue ao Império Romano, vai passar pelo processo da crucificação. Mas olha que lição de gratidão que ele dá para os seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Porque o ânimo revela o nosso nível de gratidão. A nossa alegria, o bom ânimo ou ânima é aquilo que nós manifestamos para fora. Então, a arte da gratidão é a ciência da afetuosa emoção pelo existir. Joana de Ângeles vai colocar assim. A gratidão, portanto, ela tem um caráter de amadurecimento psicológico. Porque aquele que assim age descobriu que tudo quanto lhe acontece depende de muitos. Aí, voltando à máxima do início, em tudo dai graças. A gente lembrou do nosso momento de pandemia. Agora vamos em situações mais difíceis. Chove e tem uma grande enchente. A chuva, para quem está produzindo, é uma bênção. Para quem mora nas cidades, não é uma ausência de bênção. É também uma bênção. Vai aliviar a atmosfera. Espíritos como Joana de Ângeles colocam nas suas mensagens que se não chovesse no nosso planeta, os nossos próprios pensamentos, sentimentos e emoções que nós emitimos para o exterior, a partir do momento que nós pensamos, que nós sentimos, que nós nos emocionamos, pelo nível evolutivo nosso, nós mesmos iríamos nos asfixiar com o ar pesado. Então, quando vem a chuva, ela renova tudo. E mesmo que ela seja de forma difícil, com enchente, deslizamento, ela é uma renovação da vida. Aí nós temos outro exemplo. Em tudo dai graças. Uma erupção vulcânica, numa comunidade que tem ali ao redor. A maioria vai falar assim, nossa, é terrível, vai desmanchar a vida, afetar a vida de muita comunidade, de muitos da comunidade, muitos vão perder suas casas. Mas uma erupção vulcânica, ela vai ter um desdobramento secular, milenar, para aqueles povos que vão viver ali futuramente, porque ao sair da terra, das nossas entranhas, os minerais que vão nutrir o que está aqui fora na crosta terrestre, aquela região vai ser altamente produtiva para alimentar aquelas próprias pessoas. E se porventura aqueles animais que vieram a falecer, olha como que a doutrina espírita nos favorece um entendimento maior. Aquelas vidas humanas que foram embora, como com o coronavírus, simplesmente deixaram de existir no plano material, porque a vida nunca acaba. Elas deixaram de existir do ponto de vista da composição estrutural física, mas a vida ali ainda continua. Então, quando nós falamos lá no início que a natureza é um cântico de gratidão, tudo nela se renova, tudo nela vai se processando e tudo nela é aproveitável. Nós vamos compreender isso quando nós avançarmos um pouco mais o nosso grau evolutivo. Ou quando nós começarmos a tomada de consciência, do despertar de que tudo está conectado em tudo. Então, nós, às vezes, nunca agradecemos diariamente, por exemplo, e não, às vezes, nem uma única vez nessa existência, por exemplo, as células que nos servem atualmente para a manifestação nesse mundo material, que compõe o nosso corpo. Na maioria das vezes nós fazemos o contrário, nós olhamos para o espelho e nós manifestamos que não estamos gostando de algo. Por exemplo, o avançar dos anos, nós olhamos para o espelho e às vezes não gostamos, porque vai aparecer uma ruga, vai aparecer uma linha de expressão na testa, os cabelos brancos, ou a falta de cabelo, ou nós vamos encher um pouquinho mais. E aí
nós começamos um hino de não graça em relação à vida. Isso tem uma repercussão imensa, porque aquilo que nós pensamos alimenta essas próprias células. E as pesquisas são maravilhosas neste ponto, nos demonstrando o quanto que o estado de graça nos favorece a saúde. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar disso. No primeiro capítulo de A Psicologia da Gratidão, Joana de Ângeles vai afirmar assim: a vida em si mesma é um hino de louvor, portanto, de gratidão incontida. A ciência da gratidão surge como a mais elevada expressão de amadurecimento psicológico. Por isso nós dissemos, é um termômetro evolutivo. Né? O dia está ensolarado, tem gente que não quer, porque está achando que está muito quente. O dia está chuvoso, tem gente que não gosta, porque teria que lavar uma roupa, teria que ir até algum lugar, teria que viajar para a praia, aí vai para a praia, passa 5 dias, 3, 4 dias choveram. Ela se sente indignada porque ela não foi favorecida justamente naqueles dias que ela foi para a praia, se esquecendo de que são 7,5 bilhões de outros seres iguais a ela, vivendo no mesmo planeta, na mesma manifestação da natureza, do seu equilíbrio, do seu ir e vir, né? Então, são tantas expressões que nós temos no nosso dia a dia, em que nós revelamos se temos gratidão ou não, que qualquer coisa que a gente for falar, nós vamos nos lembrar disso. Então, no prefácio dessa obra, Joana de Ângeles vai dizer assim para a nossa reflexão: filha do amadurecimento psicológico, enriquece de paz e de alegria todo aquele que cultiva. Acabamos de encontrar o benefício. E isso é provado cientificamente. Nós temos hoje os cientistas da gratidão, que na maioria das vezes não estão aqui no Brasil, estão em outros lugares, na Europa, nos Estados Unidos. E se vocês quiserem pesquisar, são as pesquisas da gratitude, ou da prática da gratidão mais atitude. E o quanto que essas pesquisas têm revelado que esse estado de graça afeta diretamente a nossa vida. Tanto de forma positiva, quando ela é um estado de graça positivo, quanto de forma negativa, quando nós não conseguimos alcançar esse estado que seria o de elevação, o de louvor, o de cântico de alegria por estar vivendo, né? Então, ela vai colocar assim: quando o espírito alcança o objetivo do seu significado imortal e entendendo-o com um discernimento lúcido, abençoa tudo e todos, agradecendo-lhes a oportunidade por fazer parte do seu conglomerado. Aqui nós chegamos exatamente no contexto da evolução do ser. A maioria de nós é muito imediatista ainda. Então nós vamos expressar sentimentos e emoções de acordo com os acontecimentos. E na maioria das vezes, se a gente for fazer um balanço diário, os sentimentos, as emoções, o que nós pensamos, nem sempre são muito agradáveis. E isso afeta diretamente a nós e a todos que convivem conosco. Então, por exemplo, quando nós estamos com uma pessoa que não é muito estar em estado de graça, vamos dizer assim, ela é uma pessoa que ninguém quer ficar perto. Né? Nós imaginemos aí, uma pessoa que reclama o tempo todo, tudo não está legal, ou então ela está sempre triste, fechada num canto, não participa das coisas, o olhar é distante, então ela não está integrada na vida. E isso causa um impacto naquele que convive de distanciamento.
Hoje nós estamos percebendo o quanto que o distanciamento nos prejudica, o quanto que nós estamos meditando nesses dias a respeito de estar longe do calor humano do abraço, do calor humano do olhar um para o outro. E nós estamos aí numa aula, numa lição de aprendizado, que nós já vamos indo aí para 9 meses praticamente, de um exercício diário de como viver e conviver com a realidade que está ao nosso redor. E dando graças, porque isso faz a diferença, até mesmo na nossa saúde. Porque vai nos trazer a paz ou a ausência da paz, e vai também nos trazer a alegria ou a ausência da alegria. Quando nós não encontramos significado na vida, o que realmente eu estou fazendo aqui? Por que realmente eu estou com essas pessoas? O que a vida quer de mim nesse momento? Quando nós não fazemos essas perguntas e vamos vivendo a vida conforme ela vai se apresentando, nós simplesmente não encontramos um significado. Nós, por exemplo, não consideramos que somos imortais, que a experiência que passamos é momentânea. Daí o estado de graça, não importa qual seja a circunstância. Um estado de guerra fora de nós, porque nós, na verdade, vamos expressar um estado que estamos dentro de nós. Um estado de pandemia fora de nós. E como que está o nosso estado íntimo com relação a tudo isso? Porque o que vai fazer a diferença é justamente esse ponto. Como eu me sinto diante da vida? Que sentido tem essa vida para mim? A doutrina espírita, ela descortina muitas variáveis que aparentemente o restante da humanidade não teria acesso, mas tem. Os grandes princípios que a doutrina espírita abraça estão em todos os campos da vida, estão na natureza das relações. Independente de serem espíritas ou não, todos têm a mesma acessibilidade às informações desses princípios. Então, quais são os 5 princípios da doutrina espírita? Os maiores. Aqueles que, se tirar um, não é doutrina espírita. Que é a existência de Deus. Isso está em todas as religiões. Eu não conheço nenhum no seu campo filosófico, no seu campo estrutural, que não tenha como base a existência de Deus. Nós vamos ter filosofias agnósticas e de ateísmo, mas aí, de qualquer forma, não são religiões, são filosofias, ideologias de como encaram a vida. Então, primeiro princípio, em todas as religiões, em todas as culturas da Terra, a ideia de que Deus existe e que aquilo que acontece conosco hoje, que já aconteceu, que vai acontecer, está sob o comando amoroso dele. Tudo que acontece na nossa vida está sob o comando amoroso dele. Como não dar graças? O filho que chega, o filho que vai, o companheiro que vem, ou a companheira que vai, o ir e vir da vida, o nascer, o viver, ou deixar de viver no mundo material. Tudo isso está sob o comando dele. E todos aqueles que partiram na frente nossa, foi por vontade dele, sob o comando dele. E até mesmo aqueles que cometeram o ato desatinado do suicídio ou do autocídio, está sob o comando dele, o amparo dele, porque é um filho amado como nós, que vai ter outras oportunidades de reparação desse instante de desatino. Então, a vida se manifesta tão maravilhosa, de uma forma tão grandiosa, que às vezes nós não nos apercebemos. Mas quando nós vamos amadurecendo o olhar, a percepção, nós vamos percebendo tudo isso. Então, o segundo princípio, imortalidade da alma. E às vezes só isso não basta. Porque muitos vão dizer, por exemplo, nas nossas reuniões mediúnicas, quando são deparados com um diálogo, os esclarecedores, como nós já participamos, já vimos na condição de esclarecedores, de terapeutas da palavra na mediúnica, uma tristeza, um desânimo, mesmo tendo passado pelo fenômeno da morte física, o que nos revela? Que simplesmente deixou o corpo físico,
que nós voltamos para o plano espiritual com todas as nossas percepções, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E aí, o espírito fala, eu já sei que eu sou imortal, mas eu continuo triste. Continuo não encontrando sentido na vida. Então, a imortalidade da alma só não basta. Nós temos que dar sentido a essa imortalidade da alma. O outro princípio da vida, que é o princípio da doutrina espírita, as várias existências. Então, como não dá graça à cidade que nós nascemos, ou o lugar que nós vivemos hoje, as pessoas que estão conosco, as pessoas que ficaram no plano espiritual como as nossas, que favorecem a nossa atual existência. Enquanto você vai para o plano material, nós estamos aqui, vibrando, você vai dar conta do que está planejado, vai dar tudo certo. Quando nós temos essa percepção da pluralidade das existências, da reencarnação, que hora nós estamos aqui, que hora nós estamos no plano espiritual, que os nossos grandes amores, quando não estão conosco aqui, estão lá vibrando para que a gente consiga dar conta do que nós viemos fazer. Olha como que a vida começa a ser um cântico de gratidão. O quarto princípio, a comunicabilidade dos espíritos. A mensagem que foi lida inicialmente de Emmanuel só foi possível chegar até nós porque teve um médium que fez a psicografia, que foi Chico Xavier. A comunicabilidade com os espíritos não é só a partir de uma psicografia. Nós temos isso o tempo todo, sendo espíritas ou não, comungando da ideia espiritualista ou não. Nós em sonho somos visitados, como nós contamos a história, a conta da vida que está em Alvorada Cristã. Nós somos visitados pelos nossos amigos espirituais, pelos nossos familiares espirituais, pelo nosso anjo de guarda, o tempo todo nos incentivando para que a gente saia da atual existência com sucesso. Com ânimo, dando graça. E o último, e não menos importante princípio, que acreditando ou não ele se manifesta, a pluralidade dos mundos habitados. Então nem todos que estão hoje na Terra são originários da Terra. Segundo o próprio Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier e A Caminho da Luz, originários da Terra só as etnias negra e amarela. Todas as outras vieram de outros lugares, de outros mundos, e que compõem hoje a humanidade. E como não dá graça àquele que chega e que nos ensina aquilo que nós não sabemos? Olha que maravilha essa conexão, essas possibilidades do ir e vir do ser. E quantas vezes nós também fizemos isso, mas nós não temos lembrança, mas temos na bagagem espiritual o que nós hoje percebemos, o que hoje nós já entendemos, o que já somos capazes de compreender da vida. Então esses princípios, independente da pessoa acreditar ou não, eles são da natureza. Eles são eminentemente estanques, independente de a gente aceitar ou não, nós estamos mergulhados neles. E como não dá graça em cada uma dessas percepções da vida. E a graça, ou estado de gratidão, faz parte de uma lei. Vocês sabiam? A primeira das leis, da terceira parte de O Livro dos Espíritos. A lei de adoração. Muitos vão lembrar apenas da prece, da oração, da reza. Não importa qual seja o termo que nós vamos usar. Só que lá, quando vai falar na questão 659, quais são os objetivos da prece, nós vamos encontrar 3 objetivos. Na maioria das vezes, nós só executamos um. É do nosso estágio evolutivo, né? Então, estão lá os 3 objetivos da prece. Louvar, pedir e agradecer. Na maioria das vezes nós ficamos no do meio, pedir. Senhor, eu estou precisando disso. Senhor, a vida não está me dando isso. Eu te peço hoje que assista com carinho o meu filho. Então nós estamos sempre pedindo. Raramente louvando. Muito mais raramente agradecendo. Então, por exemplo, o Pai Nosso é perfeito, porque ele tem as 3 fases. Começa louvando. Pai Nosso que estás nos céus. Louvando, santificado seja o teu nome. E depois fala, dos petitórios. O pão de cada dia, nos ajude a perdoar a quem nos ofendeu,
e lá no final ele vem com o fechamento da gratidão. Nós não vamos entrar em detalhe, porque isso aqui é um assunto de uma outra reflexão. Mas raramente nós fazemos esse movimento de gratidão nesses momentos em que executamos a lei de adoração. Só que isso deveria ser um pensamento recorrente, permanente na nossa vida. Então, acontece algum fato que nós julgamos desagradável, geralmente o nosso pensamento, ele não é de estar em estado de graça. Nós nos transformamos e saímos de uma conexão de estado de graça para transmutar para outro pensamento completamente diferente de acordo com a circunstância. Então, por exemplo, se a gente está numa vida tranquila, está tudo bem, nós até esquecemos de agradecer a Deus por tudo isso. Aí vem a vida e nos visita com algumas experiências que nós não gostamos. Uma doença, alguém que foi embora pelo fenômeno da morte física, ou um abandono na atual existência, um companheiro, uma companheira que não quis mais continuar a jornada conosco, um filho que foi morar em outro lugar, a vida nos convidando a novas experiências na área profissional, na área educacional, novas escolhas. E às vezes essas experiências nos tiram do estado de graça. E é justamente quando nós temos que manifestar. Principalmente quando tem relação com a nossa saúde. Que o estado de graça é um estado de saúde. Então, aqueles cientistas que nós falamos no início, que estão fazendo e acontecendo nessa área, eles estão percebendo que a gratidão, ela vai gerar uma série de benefícios. Uma série de benefícios. Então, nós vamos encontrar os pensadores que já passaram por papel das universidades, que já passaram por os livros, os artigos científicos, e principalmente o que a gente chama que é o Papa da Gratidão ou da Gratitude, ele está entre nós ainda pesquisando incessantemente, que é o Robert Emmons. Qualquer um pode pesquisar aí na internet e baixar os livros dele, que são livros que vão revelar cientificamente que o estado de graça faz bem para a gente. Então, uma pesquisa, por exemplo, feita pela Associação de Psicologia dos Estados Unidos em 2015, comprovou que pacientes que têm gratidão, que demonstram gratidão, que desenvolvem esse sentimento, eles apresentam níveis menores de inflamação no organismo, melhor qualidade de sono, menos fadiga e bom humor, alegria de viver. A pesquisa do Robert Emmons, por exemplo, ela foi feita com mais de 1.000 pessoas, na variável de 8 a 80, ou seja, todos os estágios da vida humana, desde a infância elementar até a velhice, no cultivo máximo de todas as etapas da vida. Resultado, a prática regular da gratidão apresentou uma série de benefícios. E ele vai colocar nos livros que os benefícios físicos, vamos lá, que era para falar dos benefícios, fortalece o sistema imunológico. Então, por exemplo, quando eu estou bem, o meu organismo, ele também vai se manifestar de forma energética, passando isso para as células, uma imunidade. E quando nós não estamos bem, depressivos, melancólicos, tristes, irritados, nós afetamos diretamente, porque não estamos no estado de graça, de alegria de viver. Menos incômodo por causa das dores. Então nós vamos ver, por exemplo, mesmo aqueles que enfrentam dores atrozes, quando estão em elevada sensação de gratidão, entendendo que aquilo que passa é momentâneo, que é uma experiência de crescimento íntimo, vai incomodar muito menos do que aquele que não está nesse estado, que vai estar reclamando o tempo todo, até mesmo se entra a luz pela janela ou não.
Pessoas gratas se exercitam mais, se movimentam mais, né? O Evangelho mesmo vai revelar, por exemplo, em todas as experiências das idas e vindas do Cristo entre nós, em todos os encontros, o verbo sempre em movimento, e estando, e entrando, e curando, e impondo as mãos, sempre em movimento. Ou seja, um estado de conexão com a vida e de graça para com ela. Reduzem a pressão arterial. Alguém aí tem pressão arterial? Se tem, é bom pensar esse nível de gratidão que esteja vivenciando nesse momento. Porque vai atuar diretamente no nosso batimento cardíaco, na nossa percepção da vida. Se está acelerado, desacelerado. Então, aí é um ótimo termômetro para a gente saber se está com gratidão ou não. Dorme melhor. Quem está aí conosco, está dormindo bem todos os dias? É regular esse sono? Tem uma qualidade esse sono? E são mais saudáveis. Esses são os benefícios físicos. As pesquisas mostram benefícios sociais com o outro, com quem convive conosco. Então, vamos ver. Pessoas gratas são mais generosas. Então, quando eu expresso generosidade, eu estou trabalhando isso em mim. Eu estou colocando para fora toda a minha expectativa de vida. Porque quando eu sou generoso com alguém, eu estou demonstrando que isso é importante, porque isso causa ressonância em mim. Ao fazer uma ação de gentileza com o outro, eu estou demonstrando que eu gosto de viver. Eu expresso uma vida de alegria ao ter esse tipo de gesto. Se sentem mais úteis. Se sentem mais úteis. E aqui nós vamos lembrar o Livro dos Espíritos, questão 132. Depois vocês peguem e pesquisem, que é qual o objetivo da encarnação. A primeira finalidade, todo mundo vai lembrar, né? Aperfeiçoamento do ser. Melhoramento do ser, crescimento do ser, em outras palavras. Só que lá no meio da resposta dos espíritos, Allan Kardec tem concorrer em favor da vida, a capacidade de servir a vida, de ser útil à vida, também faz parte do objetivo da encarnação. E quando nós terminamos todo esse processo de evolução do ser, além de nos melhorar, nós vamos passar a ser, quando estivermos no auge dessa plenitude, que a evolução nos proporcionar, nós vamos chegar ao estágio de Jesus, de ser útil o tempo todo, de estar na governância de uma humanidade inteira, em todas as suas necessidades, expressando a gratidão na escala máxima. Nós ainda estamos caminhando para isso. Então, se sentem mais úteis, são mais solidários. Então, quando eu começo a fazer alguma ação solidária, eu estou começando a exercitar gratidão. São menos isoladas. Pessoas gratas têm mais compaixão pelo outro. Vão entender a necessidade do outro. São mais propensas a perdoar, porque compreende que se eu erro, o outro também está nesse mesmo nível de aprendizagem, de cometer equívocos. Se isso existe em mim, vai existir no outro também. São melhores para conviver. Nós queremos estar perto de alguém que está animado, que está otimista, que está entusiasmado, que você vê, como diz alguns, sangue nos olhos para viver, alegria estampada no brilho, na manifestação da vida, e benefícios psicológicos. Quais seriam os benefícios psicológicos de quem tem gratidão? Mantém um nível superior de emoções positivas, ou seja, a pessoa, quando está no estado de gratidão, ela está na positividade, que hoje até a física quântica nos visita dizendo que nós somos um conglomerado de energias. As nossas energias, elas, quando estão conectadas positivamente,
nos favorecem bem-estar. É quando nós conseguimos orar, é quando nós fazemos o evangelho no lar, é quando nós fazemos um estudo como esse, quando nós fazemos um estudo na casa espírita, quando nós lemos um livro agradável, quando nós ouvimos uma música leve, quando nós começamos a fazer essas conexões com a vida, quando nós olhamos uma criança brincando, quando nós vemos a manifestação de algo da natureza, como a simples borboleta voando, essas energias que nós percebemos positivas da vida, fazendo conexão conosco. E aí nós começamos a ter um estado psicológico melhor. São mais alertas, o estado psicológico da gratidão. Vivas e despertas, otimistas e felizes. Demonstram mais alegria de viver e prazer em tudo o que acontece, não importa o que seja. Lembrando Paulo, em tudo dai graças. Mas aqui, eu sei que já está terminando. E os ingratos? Nós queríamos fazer esse parênteses, se nos permitir avançar um pouco mais. Confúcio, o grande enviado do Cristo aos orientais da atual China hoje, vai dizer assim: haja com bondade, mas não espere gratidão. Nós acrescentamos, de ninguém. Porque nosso estágio evolutivo demonstra que nós não temos essa virtude ainda em nós. Nós estamos construindo. Então no outro também não vai ter, pelo estágio evolutivo que nós nos encontramos. A não ser aquelas almas de escola que estiverem entre nós, que manifestam um louvor à vida, um estado de graça o tempo todo, nos revelando a importância disso, porque demonstram uma integração com o outro na convivência, com a natureza ao seu redor. E aí nós podemos lembrar grandes almas que estiveram entre nós, como Francisco de Assis, como Buda, Siddhartha Gautama, como Gandhi, que se utilizou de vários mecanismos de não violência, revelando um estado de graça, de paz interior, que nós ainda estamos distantes de ter. Então, para com os outros, mesmo que sejam ingratos, manifestamos a nossa gratidão pela oportunidade da convivência, pela oportunidade da experiência. Sempre vamos caminhar com a ingratidão ao nosso redor. O Cristo é um grande exemplo disso. Todos se afastaram dele no momento mais crucial da existência. Apenas um dos discípulos esteve no processo da crucificação, que foi João, o evangelista. Todos os outros foram ter com as suas experiências pessoais. Então, mas depois retomaram e compreenderam a necessidade de caminhar junto, manifestando gratidão pela vida. Então, o Cristo é o nosso maior exemplo de maturidade psicológica diante da ingratidão. Fez e faz da sua vida uma dedicatória total a esse sentimento de gratidão. Pelo amor que nos enriqueceu, desde quando recebeu a missão de governar esse planeta. Imaginem, o tempo todo o exercício de gratidão, nos concedendo sempre o melhor pensamento, o melhor sentimento, a melhor emoção em favor de cada um de nós, mesmo quando nós nos prejudicamos. E isso vai ser manifestado, por exemplo, quando ele passa pelo processo da crucificação e ele vai atrás de quem primeiro? Atrás de Judas. Aquele que foi ingrato na percepção do próprio Judas, e até mesmo de muitos de nós até hoje, ao não perceber a grandiosidade da mensagem do Cristo, né? Ao se equivocar no sentido maior da missão do Cristo, que não era de mover exércitos na terra, era de mover exércitos dentro de nós, de transformação íntima, de vencer orgulho e egoísmo, através da carta viva da lei cósmica universal, que ele vai ser o representante, o exemplo em todos os instantes. Então, ele é o exemplo máximo
de como nós devemos conviver com a ingratidão. A gratidão dá sentido ao nosso passado, traz paz para o hoje e nos permite criar uma visão de um amanhã melhor. Então, para finalizar de uma forma bem prática, nós vamos lembrar de uma história que talvez muitos que estão aí conosco conheçam. É a história de um piloto da Força Aérea dos Estados Unidos, que foi herói de guerra no Vietnã. Acontece que ele era o piloto de ataque aos Vietcongs, naquela guerra dos anos 70 do século passado. E depois de sair do porta-aviões pela 6ª vez, o avião dele é abatido. E ele se vê na necessidade de abrir o paraquedas e cair no território inimigo. Ele vai ficar preso durante 6 anos no Vietnã. Logo depois ele volta para os Estados Unidos e começa a fazer palestra como herói de guerra, como aquele que sobreviveu àquele conflito. E o tempo passou, então certo dia ele está num restaurante, na sua vida diária, e ele de repente é abordado por uma pessoa que ele não conhecia. Você é o Charlie, né? O grande piloto da Força Aérea dos Estados Unidos? E ele, sim, sou eu. E aí ele vai e fala, eu dobrei seu paraquedas. O Charlie leva um choque naquele momento. E a primeira manifestação dele é de agradecer. Muito obrigado, você salvou minha vida. Que bom que funcionou o paraquedas. E eu saí vivo daquela experiência quando o avião caiu. E aí eles se despediram e ele foi embora para casa. Grande palestrante. Mas aquela noite ficou martelando algo na mente dele o tempo todo. Ele falou assim, nossa, eu nunca tinha percebido o fuzileiro naval que me salvou. Eu nunca olhei para um fuzileiro naval. O trabalho que ele tem de fechar cada paraquedas e salvar a vida daquele que vai passar por uma experiência pela que eu salvei. Eu sempre arrogante, como um piloto famoso, um herói de guerra, nunca percebi que muitos fazem o meu alimento. E aí ele começou a entrar nesse estágio de alma. No dia seguinte ele tinha uma palestra. E a partir de então ele começa sempre as palestras com uma frase. Quem dobrou seu paraquedas hoje? Quem dobrou seu paraquedas hoje? Que está aqui conosco. No sentido de quantos nos serviram para que nós estivéssemos aqui hoje? Em tudo dai graças, porque foram muitos que nos favoreceram estarmos aqui hoje. Então, a nossa prece de encerramento vai ser a manifestação dessa gratidão. Então vamos fechar os nossos olhos e mergulhar nesse processo que a lei de adoração nos permite de agradecer. Um exercício maravilhoso que podemos começar pelos nossos pais. Se não fossem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Então, onde eles estiverem, todo o nosso calor de gratidão, de sensibilidade profunda, e mesmo que não tenham sido os pais dos nossos sonhos, nós não podemos negar. Eles nos proporcionaram o que nós mais precisávamos na existência material, que é o corpo físico. E só por causa disso, gratidão imensa, Senhor. Vamos agradecer agora pelas experiências que foram as mais difíceis. Vamos nos lembrar de todas elas. As mais desafiadoras. Cada um de nós sabe quais foram.
as que mais causaram dores em nós, as que mais nos instigaram os desafios nesses dias de existência na Terra, na atual experiência. Seja quando nós ficamos doentes, seja quando nós despedimos de alguém que era muito caro ao nosso coração, seja quando nós ficamos sem o chão do emprego, não importa qual seja a experiência, que possamos agradecer, porque nos favoreceram a avançar nos nossos sentimentos. Por incrível que pareça, foram importantíssimos acontecimentos que nos fazem sermos mais sensíveis hoje, mais amadurecidos no trato com o outro e conosco mesmos. Vamos agradecer a todos aqueles que mobilizaram a vida toda para que a nossa vida toda nós tivéssemos alimentos. Aqueles que construíram a nossa casa, que hoje nós vivemos, seja ela de aluguel ou própria, seja ela grande ou pequena. Já agradecemos algum dia por isso? Eles colocaram tijolo por tijolo, fizeram teto, fizeram alicerce. E hoje nós temos a proteção dos eventos da natureza em nosso favor, nessa casa que vivemos. Vamos agradecer, por exemplo, nós só vamos dar um exemplo. Há um inventor que raramente nós fizemos qualquer tipo de gratidão em relação a ele. Mas na condição de mulher, ou até mesmo de homem, alguém já orou pelo inventor da máquina de lavar roupas? O quanto que facilitou a nossa vida. Antes ficávamos quase o dia inteiro lavando roupas. E hoje, em menos de 1 hora e 30 minutos, já está tudo pronto. Gratidão imensa a esse ser que nos ajudou a tornar a nossa vida mais agradável, mais confortável. Gratidão à vida por estarmos hoje com as pessoas que estamos, por todos aqueles que incansavelmente nos servem, indiretamente. Seja aquele que varre a rua, seja aquele que, de alguma forma, está diretamente ligado a nós, mesmo sem nós nos percebermos, entregando um produto, às vezes se molhando na chuva, vai entregar na nossa casa. E na maioria das vezes nós não nos apercebemos os esforços dessa pessoa em nos atender. Gratidão imensa pelo corpo que temos. Talvez não seja o corpo que nós queríamos. Talvez nós queríamos ter um corpo mais jovem ou com as células mais sadias. Mas é um corpo que nós mesmos construímos pelos nossos pensamentos e pelas nossas emoções. A gratidão imensa a cada célula que nos serve, ao coração que nós nunca pedimos para bater, nunca. Ao pulmão que respira sem nós falarmos, agora você respira, agora você respira. Ao cérebro que nos permite manifestar o pensamento. Gratidão imensa ao nosso anjo de guarda. Incansavelmente, na maioria das vezes de forma anônima, nos sustenta a existência inteira, de forma silenciosa, mas permanente. E finalmente, gratidão imensa ao Cristo, de amor imbatível amor, incondicional por cada um de nós, que nos favorece estarmos juntos hoje, cumprindo a vontade de Deus.
Muita paz a todos. Que assim seja. Graças a Deus.